Às vezes Deus usa uma pessoa para despertar você, porque você não está crendo mais que Deus pode fazer. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre o será. Então qual é a causa? Você pegou o que ele falou? Ele mandou um lenço para uma pessoa, mas isso funciona? Bom, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, a Bíblia diz em Atos que Paulo fazia isso. Paulo não podia ir em todos os lugares, então ele mandava lenços e aventais do seu corpo e os enfermos eram curados. Se isso está escrito, e se Jesus é o mesmo, ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua sarando. Nós não vamos ter tempo para isso, mas se eu perguntasse aqui de testemunho de cura, quantas pessoas já foram curadas aqui, já viram a mão de Deus? Muitas pessoas já ouviram. Ele continua fazendo. E alguns ele cura por dentro, outros ele cura por fora. Alguns ele cura a carne que está com uma ferida, outros ele cura o coração que está amargurado. Eu falava com uma pessoa, está até marcada aqui no meu telemóvel, que eu preciso gravar com ela, 40 anos sem falar com o pai. E Jesus entrou na história e hoje ela fala com o pai. Isso é uma cura. Porque o Senhor também cura relacionamentos. Deus transforma. Agora, como que Deus transforma? É pela ação do Espírito de Deus. E nesses dias nós temos falado, e vamos estudar isso, vários dias, vários cultos, sobre a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Porque todo mundo sabe que Deus, a Trindade, né? A Trindade divina, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito. E muitas vezes nós não entendemos que a obra é completa na nossa vida quando nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. E quando nós não temos o Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade divina, nos falta alguma coisa. Então nós vamos estudar bastante sobre o Espírito Santo nesses próximos cultos, nesses próximos dias, até chegar o dia de Pentecostes, que é dia 24 de maio, né? Pentecostes, para quem não conhece, é só você contar 50 dias depois da Páscoa. Acabou a Páscoa, conta 50 dias, vem o Pentecostes. Então, tivemos a Páscoa dias atrás, conta 50 dias, vai dar dia 24 de maio, que será o dia de Pentecostes. E na história bíblica, o dia de Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja? A igreja, que era uma igreja amedrontada, se tornou uma igreja corajosa e conquistadora. É o que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Então nós vamos aprender bastante sobre o Espírito Santo nos próximos cultos. Hoje não vai dar para falar tudo o que eu tenho para falar, é muita coisa, mas eu aconselho você a fazer duas coisas. Esse culto está sendo transmitido e gravado, você pode ouvir de novo, porque você vai tirar mais coisas. E também eu gravei ontem um especial para o YouTube, que vai ao ar na próxima semana. Na verdade são 2 programas, são 2 vídeos, e nesses 2 vídeos eu vou explicar detalhes sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Por que ele veio? Qual a sua obra? Como ser batizado? Como viver cheio dele? Tudo isso eu explico nos vídeos, então vale a pena você entrar lá e aprender tudo à luz da Bíblia. Cada explicação tem a Bíblia para respaldar aquele ensinamento. Diga amém? Então, semana que vem, você vai ver lá quando o vídeo for ao ar, você vai ser notificado. Se você não segue o canal, pode seguir, que é o canal Reverendo Machado. Só colocar isso e seguir o canal. Você vai aprender. E por que você vai aprender? Porque você precisa ter a obra do Espírito Santo completa na sua vida. Eu tenho usado a seguinte frase, que uma igreja vazia
não é uma igreja sem pessoas. Uma igreja vazia é uma igreja cheia de pessoas sem o Espírito Santo. Uma igreja cheia de pessoas sem o Espírito Santo é um clube, é uma reunião de amigos, porque é o Espírito Santo quem direciona, é o Espírito Santo quem transforma, é o Espírito Santo quem revela, é o Espírito Santo que traz os dons, é o Espírito Santo que faz a obra. Então nós precisamos do Espírito Santo. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, porque você vai ver que a obra só é completa quando existe a ação do Espírito Santo. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 8. Amém? Vamos começar no versículo 4. Atos capítulo 8, verso 4, diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava-lhes Cristo ao povo dali. Agora veja o 6. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Agora olha o 7. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram o quê? Foram o quê, igreja? E houve grande alegria naquela cidade. Digam amém? Então, o que o texto está dizendo? Que Filipe, pregador do evangelho, chegou numa cidade chamada Samaria e começou a pregar a Cristo, começou a pregar a palavra de Deus. Digam amém? E o que acontecia quando ele pregava a palavra de Deus? Ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Ele orava pelas pessoas, as pessoas que estavam sem rumo na vida, mudavam de vida. As pessoas que estavam revoltadas, eram violentas, eram viciadas e viviam uma vida irregular, se consertavam. A pessoa que estava com o casamento destruído, com a família destruída, restaurava a família. Então, não tem como negar que a obra de Deus estava sendo feita naquela cidade. Concordam comigo? Sim ou não? Deus estava operando lá, estava ou não estava? Porque a Bíblia diz que os paralíticos andavam, pessoas endemoniadas, pessoas possessas, eram libertas. A Bíblia diz que houve alegria naquela cidade, por causa da pregação da palavra de Deus. Agora eu pergunto, vocês respondem: a obra estava completa naquela cidade? Vocês acreditam que estava completa ou estava incompleta? A Bíblia está dizendo aí, e houve grande alegria, curas, milagres, transformações, muita gente se convertendo. Olha, aquele homem era um perdido, agora está na igreja. Olha, aquela mulher ali vivia uma vida na prostituição, agora está na igreja. Aquele ali vivia embriagado, era um drogado, agora está na igreja. Aquele homem era violento, aquele ali era ladrão, era um corrupto, agora ele está servindo a Jesus, mudou de vida. Então Deus estava operando, Deus estava transformando vidas, digam amém? Mas a obra estava incompleta. E por que a obra estava incompleta? Passe para o versículo de número 14. A salvação em duas partes. A salvação é completa, a obra é completa. A obra de salvação é completa aqui. Verso 14 diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o quê?
Não, eu não ouvi. Para que recebessem? Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Bom, se o Espírito Santo não fosse importante na igreja, se não fosse importante que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo, os apóstolos lá em Jerusalém, quando receberam a mensagem, olha, Samaria está avivada. O que está acontecendo lá? Filipe chegou lá, tem tanta gente sendo curada, tem tanta gente sendo liberta, a igreja está cheia, as pessoas contam testemunhos, as pessoas contam os milagres, olha, Deus está operando lá. Se esses sinais fossem o suficiente, os apóstolos diriam assim: ok, que bom, que Deus abençoe. Mas nenhum deles recebeu o Espírito Santo? Não tem problema, se calhar, lá nessa cidade, ou lá nessa região, o Espírito Santo não vai fazer o mesmo que fez aqui em Jerusalém. Talvez são culturas diferentes, talvez são pessoas diferentes, vamos deixa correr, deixa a coisa ir andando. Talvez não seja a vontade de Deus, talvez o Espírito Santo já não opera mais como operava, ou como operou aqui em Jerusalém. Deixa para lá, vamos orar por eles, daqui a gente ora, Senhor, abençoa eles lá. Não foi isso que eles fizeram. A Bíblia diz que quando os apóstolos, que eram os líderes da igreja, João, Pedro, Tiago, os líderes da igreja, quando eles ficaram sabendo, olha, Samaria está uma bênção, mas ainda não tem o Espírito Santo, ninguém recebeu ainda. A Bíblia diz que eles viajaram, chamaram a equipe, vamos para lá, a obra tem que ser completa, vamos para lá. E a Bíblia diz que eles foram para lá, chegaram lá, reuniu aquele povo que estava feliz com os milagres, estavam felizes com as manifestações de Deus, e disseram: mas a obra é completa quando vocês receberem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que oraram por eles, impuseram as mãos sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que há muitas pessoas que estão se dando por satisfeito de estar na igreja e conhecer a palavra, e ser um bom crente, ser uma boa pessoa, e ser uma pessoa honesta, trabalhadora, esforçada, gentil, carismático, e todas as boas qualidades, mas não tem o Espírito Santo, ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E o que está acontecendo? Está vivendo uma vida cristã na sua força. E a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, não é na nossa força, mas precisa ser na força de Deus. Porque quando você vai na sua força, chega uma hora que a sua força acaba. Quando você tenta ser um cristão na sua força, chega um momento que te falta força. E quando te falta força, você cai. Muitas vezes nós não caímos por falta de vontade, caímos por falta de força. Amém? Quem está comigo, diga graças a Deus. A nossa força precisa vir do Espírito Santo. Precisa ser na força dele. Foi por isso que Jesus falou: não saiam de Jerusalém sem antes receber o revestimento de força, de poder. Porque só quando vocês receberem o revestimento de poder, vocês vão conseguir passar pelos desafios que vêm pela frente. Porque senão você não vai conseguir. Diga amém? Senão você não vai conseguir. E se você tentar ser uma boa pessoa na sua força, você vai se esforçar muito, e é bom o teu esforço, mas chega uma hora que a sua força acaba, porque você é limitado.
Mas quando você vai na força do Espírito Santo, ele tem todo o poder, ele renova você. Então a igreja precisa do Espírito Santo, e nós queremos ensinar você a buscar a plenitude do Espírito Santo, a ser batizado no Espírito Santo e viver no poder do Espírito Santo. E é por isso que nos próximos cultos a gente vai falar sobre isso, e não só falar, vai te ajudar, porque a boa notícia é que todos nós, todos aqui, individual, sabe, sem parcialidade, todos, os mais novos, os mais velhos, quem tem mais posse, quem tem menos posse, quem conhece mais, quem conhece menos, todos têm o mesmo direito de receber do Espírito Santo, porque ele foi derramado sobre a igreja e sobre a vida daquele que crê. Digam amém. Guarda isso, o Espírito Santo não é privilégio de alguns, e nem é prêmio para os melhores. O Espírito Santo foi, olha aquele ali, porque afinal, olha quantos talentos ele tem, olha como ele é bom nisso, olha como ele é, não, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, Joel capítulo 2 versículo 26, e depois desses dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas, servos e servas profetizarão, serão cheios do Senhor. Então, começa a abrir o teu coração, porque Ele quer derramar sobre você a glória dEle, Ele quer batizar você com o Espírito Santo. Quem está comigo, diga aleluia. Pastor, eu quero, então vai se preparando. A minha oração e o meu projeto, que eu tenho orado a Deus, é que até dia 24 de maio, eu quero ver muita gente aqui batizada no Espírito Santo, quando nós vamos ter aqui um grande culto de Pentecostes, de poder, e como foi no tempo dos apóstolos, como foi em Atos 2, eu creio que Deus pode fazer o mesmo hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Vai se preparando. E como você se prepara? Buscando ao Senhor, e já dizendo: Senhor, obrigado, porque eu tenho direito, eu sou de Deus, Ele foi derramado sobre a igreja, eu faço parte da igreja, eu sou de Deus, eu sou templo do Espírito Santo. Algo bom que você pode fazer, de hoje até o dia de Pentecostes, é ler um capítulo do livro de Atos por dia. Até dia 24 de maio você vai ter lido todo o livro de Atos, são 28 capítulos. E toda vez que você encontrar a palavra Espírito Santo no livro de Atos, faz um círculo à volta dela e entenda do que está falando ali. Leia o contexto para você compreender e peça para Ele. Ele é o ensinador. No vídeo que eu gravei ontem eu falo sobre João capítulo 14, que Jesus fala assim: quando o Espírito Santo vier, Ele vai lhes ensinar todas as coisas. Eu falo e mostro na Bíblia que o Espírito Santo é consolador, é ensinador, ele é uma pessoa com atributos, ele pensa, ele tem vontade, ele se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa, não é um evento, não é um fenômeno, não é um fogo, ele é uma pessoa. Amém? Aleluia. Então leia Atos, começa hoje, lê um capítulo por dia, e ao ler Atos você encontrando o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, me ensina isso aqui, peça para Ele. Olha, eu garanto que você vai ser surpreendido com as coisas que Ele vai revelar para você, com as coisas que Ele vai falar com você. Diga amém. Porque Ele é o Senhor. Espírito Santo é Deus, Pai, Filho e Espírito. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga: me ensina, Espírito Santo. Bom, então aqui em Atos 8, Filipe pregou, milagres aconteceram, mas faltava o batismo com o Espírito Santo. Eu não vou conseguir falar tudo hoje, mas eu queria que você virasse a página assim para o capítulo 9. Passa para o outro capítulo 9, olha que interessante. O capítulo 9 agora está falando de um outro assunto, apesar de parecer que já foi no outro dia, na Bíblia não foi bem assim, né? O livro de Atos corresponde a um período de 40 anos, então entre o capítulo 8 e 9
passaram-se algum tempo, mas no capítulo 9 encontramos aí a conversão de Saulo. Tem um título aí, a conversão de Saulo. Para quem conhece a história sabe que Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo não podia ouvir falar da igreja, que ele queria dar um jeito de prender os cristãos. Ele não gostava da igreja, ele era um perseguidor da igreja. E a Bíblia diz que ele recebeu carta do governador para ir lá em Damasco, a fim de que, se ele encontrasse algum cristão pregando em Damasco, ele pudesse trazer preso para Jerusalém. Então ele foi com uma autoridade para prender cristãos. E a Bíblia diz que ele estava indo na estrada para Damasco. Eu estou encurtando a história, mas você lê isso no capítulo 9. Quando ele está indo para Damasco, no meio da estrada, Jesus encontrou com ele. Diga aleluia. A Bíblia diz que Jesus apareceu para ele num brilho tão grande. Foi uma luz tão grande que ele caiu. Ele já caiu atordoado. E quando ele cai atordoado, Jesus disse, a voz de Jesus falou com ele e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, caído no chão diante daquela luz, sem, tomou aquele baque. Ele disse: Senhor, quem és tu? Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Saulo perguntou: e o que eu faço? E o Senhor Jesus disse assim: entra na cidade, lá te será dito o que hás de fazer. E o texto diz, depois você pode ler o capítulo 9, que Saulo foi conduzido cego, porque a luz foi tão forte que ele ficou cego. Ele foi levado pela mão cego para a cidade, e ficou hospedado na casa de alguém lá por 3 dias, sem enxergar, sem ver nada. Ficou 3 dias na casa dessa pessoa que o hospedou, sem entender o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que na mesma cidade tinha um discípulo, um cristão, chamado Ananias. E o Senhor falou com Ananias, disse: Ananias. Ananias disse: sim, Senhor. Deus disse: levanta-te, vai na rua tal, tem a casa tal, tem alguém lá chamado Saulo, está hospedado nessa casa. Vai lá e prega para ele, batiza ele, porque eu escolhi ele para ser meu discípulo. Só que Saulo era conhecido, porque a fama corria, e os crentes tinham medo do Saulo, porque o que se ouvia de Saulo é que Saulo era o terror. Então quando Deus falou, Jesus disse assim: vai lá, e tem um homem chamado Saulo. Ananias questionou a Deus. Ananias falou assim: Senhor, esse Saulo é aquele? Deus disse: é ele mesmo. Ananias falou: então não vou não, porque ele está doido para... vai que isso é uma cilada. Eu vou chegar lá, ele vai me prender. Deus disse: não, eu já escolhi ele está mansinho, vai lá que ele está mansinho, vai tranquilo, eu escolhi ele gosta de prender gente, não é? Então, ele vai ser preso muitas vezes, mas agora por uma boa causa. Eu escolhi ele é um vaso meu. Aleluia. Toda vez que você vê alguém perturbando o reino de Deus, só ore e louve a Deus, porque Deus tem um plano na vida de cada pessoa. A Bíblia diz que é desejo de Deus salvar todas as pessoas. Aleluia. Aí Ananias foi. Bom, Deus falou: eu vou, e ele foi. Irmãos, eu quero que você preste atenção nesse versículo, quando Ananias entra na casa em que Saulo estava cego há 3 dias, sem entender o que estava acontecendo. Aleluia. Capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9, 17.
Diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos, melhor dizendo, sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que volte a ver. O Senhor que te apareceu no caminho, me enviou para que volte a ver. Voltar a ver, cura divina, sinais. Olha aqui para mim, primeira parte do ministério. Quando Filipe chegou em Samaria, Filipe começou a obra. É a primeira parte. O que Filipe fez? Pregou a palavra, curou as pessoas, expulsou os demônios, libertou as pessoas, deu rumo à vida das pessoas. Primeira parte do ministério. Mas a obra foi completa quando chegou Pedro e João e disse assim: vocês já foram curados e libertos, já viram a mão de Deus, agora tem mais. Impôs as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. A obra foi completa com o batismo do Espírito Santo. Digam amém? E agora com Saulo, veja que as duas coisas aconteceram. Ananias falou assim: Deus me mandou aqui para que você volte a ver. Digam amém? Primeira parte do ministério. E na sequência, o que diz o restante da frase? E fique cheio do Espírito Santo. Eu vou orar, você vai ser curado. Mas não basta você sair daqui curado. Senão você volta lá para Jerusalém, para sua cidade, e diz assim: olha, eu estive lá em Damasco, olha, foi muito bom, eu vi lá, olha, muito bom. E você passa a ser um admirador. E Deus não quer que você seja um admirador. Deus quer que você seja um representante. Digam amém? Deus não quer que você seja um admirador, guarda isso. Deus quer que você seja um representante. Alguém não apenas que admira, alguém que vive, que participa. Alguém que está dentro, alguém que está mergulhado. A palavra batismo é imersão. A palavra batismo é estar mergulhado. Então quando você é batizado no Espírito Santo, você está mergulhado na presença dele. Aleluia. Saulo, eu vim aqui para curar você, mas vim aqui para que você também seja cheio do Espírito Santo. Eu não vou ter tempo agora, mas se você ler Atos 22, você vai ver Paulo contando essa experiência. Ele fala: e Ananias orou por mim, me batizou, e eu saí dali cheio do Espírito Santo. Em Atos 22 ele conta quando ele esteve diante do rei, ele conta essa experiência. O que eu quero deixar para você aqui nessa manhã, nós já vamos parar aqui e depois nós continuamos numa outra reunião, é que a obra é completa na tua vida quando você é batizado no Espírito Santo. E se você diz: pastor, mas eu tenho dificuldade, eu tenho tantas dúvidas sobre isso, será que eu posso? Eu aconselho você vai, acompanha lá depois os vídeos que eu vou colocar, que eu explico detalhadamente. Mas nas próximas reuniões, eu vou ajudar você, eu vou orar com você, eu vou impor minhas mãos sobre você. A boa notícia é que você tem o direito, porque você faz parte da igreja de Jesus. E nós vamos fechar em Atos 19, eu fecho com esse texto aqui, por favor, Atos 19, aqui nós vamos encerrar. Sabe esse Saulo, que se converteu no caminho e agora se tornou um pregador? Um dia esse Saulo, agora ele já usava o nome de Paulo, que é o mesmo nome, só que agora no grego, ele passou a ser conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. Um dia ele chega em Éfeso, na Turquia, e olha o que aconteceu quando ele chegou em Éfeso, na Turquia, versículo 1, capítulo 19. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, na Grécia, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que lhe responderam: não, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar
que existe o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: mas então, em que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Aí Paulo explicou: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, no versículo 5, foram batizados em nome do Senhor. E quando Paulo fez o quê? Impôs as mãos. O que aconteceu, igreja? O Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Agora o mesmo Paulo, que tinha tido a experiência lá com Ananias, agora ele chega em Éfeso, encontra um grupo de obreiros, bem dispostos, dedicados, gente de Deus. Mas Paulo percebeu que estava faltando alguma coisa. Paulo percebeu, parece que não tem unção. Eles se dedicam, eles se esforçam, mas está faltando alguma coisa. Aí Paulo chamou eles e falou assim: deixa eu falar com vocês, me diz aí, todos vocês são batizados no Espírito Santo? Aí um olhou para o outro e falou assim: e o que é isso? Paulo falou: vocês não foram batizados no Espírito Santo? Não, a gente não sabe nem o que é isso. Aí Paulo explicou. Paulo disse: olha, João Batista batizou com água. Mateus 3, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um maior que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Diga amém. Aí Paulo explicou para eles, ensinou eles, chamou eles, impôs as mãos, e a Bíblia diz que aí todos foram cheios com o Espírito Santo, falavam em línguas, e ali houve um derramar de Deus na cidade de Éfeso. Se você está satisfeito com aquilo que você tem visto e recebido, e diz: eu acho que é só isso que Deus tinha para fazer na minha vida, eu estou aqui para te dizer: não, a obra é completa, com o batismo do Espírito Santo. Isso é algo que você deve buscar de todo o teu coração. E nós vamos hoje e nos próximos cultos estar falando sobre isso, ensinando você, orando com você, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Fecha sua Bíblia, fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Sabe, eu quero que você, inclusive, levanta suas mãos e começa a chamar pelo Senhor na tua vida. Sim, começa a dizer: Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, eu quero Te conhecer. Eu quero mais e mais e mais de Ti. Olha, não tenha medo e não tenha vergonha. Deus está aqui, Ele quer falar com você. Essa reunião é dele, é para Ele. Ele é o Senhor, e Ele continua fazendo o mesmo que Ele fez no passado. Ele deseja que você seja um participante da glória dEle. Então começa a adorá-lo nesse momento. Abra o teu coração e abra também a tua boca. Sabe, alguém pode dizer: mas como é que eu vou saber se é o Espírito Santo que está falando? Como é que eu vou saber se é Ele? Ele diz assim: se o filho pedir pão, o Pai dará pão e nunca pedra. Então se você pede o Espírito Santo, é o Espírito Santo que você vai ter. Peça: Senhor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero mais. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho visto ou recebido. Eu sei que há mais em Deus. Eu sei que há mais
mais de Deus. Por isso eu quero receber do Senhor, e o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua fazendo milagres. Então eu clamo ao Deus de milagres agora. Eu sei que o Senhor está aqui, e o Senhor pode curar os enfermos, libertar os oprimidos, mas também eu sei que o Senhor quer fazer a obra completa na igreja, batizando com o Espírito Santo. Oh, meu irmão, minha irmã, e se você sentir, começa a falar, pode começar a falar, pode começar a falar línguas, sim, como foi no dia de Pentecostes. Não há diferença, os céus estão abertos, o mesmo Deus está operando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cadê a igreja sedenta pelo Senhor? É hora de nós buscarmos a presença do Senhor, é hora de nós buscarmos a face do Senhor, é hora de recebermos mais do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Como foi em Atos dos Apóstolos capítulo 2, aleluia. Enche este lugar, Jesus, enche este lugar, Jesus. Vai soprando, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando em cada vida, vai ministrando nos corações, Senhor, enquanto te adoramos. Aleluia, aleluia, aleluia. A atmosfera já mudou, aleluia. Teu Espírito está aqui. Teu Espírito está aqui, Senhor. As evidências surgirão. As evidências surgirão. Teu Espírito está curas, milagres, transformações. Aleluia. A atmosfera já mudou. Aleluia. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. Teu amor que nos envolve, Senhor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já
Deus envolver você agora. Seja pleno, seja cheio de Deus, esteja cheio do Espírito Santo. Deixa Ele se mover na tua vida agora. Aleluia, aleluia. Você tem sede de Deus. Ele diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então clama, clame, clame, clame. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, vem sobre nós. Você deseja o Senhor? Diga para Ele: te desejamos, Senhor. Teu reino vem, faz teu querer. Deseja o Senhor, clama por Ele. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Levanta as tuas mãos e chama por Ele. Te desejamos, Senhor. Clamamos por Ti agora. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Seja cheio de Deus, que nessa manhã o Senhor sobre nesse lugar. Sopra, Senhor, sopra vida, sopra unção, batiza, batiza com teu Espírito. A terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Levanta a tua voz, a terra clama. Essa é a sua vontade, esse é o seu desejo, ser cheio de Deus, aleluia. Levanta as tuas mãos, Espírito Santo, olha para essa igreja desejando o Senhor. Queremos a obra completa, queremos o Espírito Santo, queremos viver para o Senhor, queremos estar tão plenos do Senhor, ó Deus, tão cheios de Ti, que a glória do Senhor esteja em nós. Vasos de barro, porém cheios da Tua glória. Que o Senhor nos encha de Ti, nos ensine, nos ajude a andar na Tua presença, meu Pai. E que o Espírito Santo esteja falando conosco todo o tempo. Mesmo depois desse culto acabar, mesmo depois dessa pessoa sair daqui nessa manhã, que ela seja cheia, plena do Teu Espírito. Que o Senhor continue falando com ela no decorrer dessa semana. Eu oro agora e abençoo o Teu povo. Levanta as tuas mãos e diga: assim seja. Diga: enche-me, Senhor. Eu quero mais de Ti. Quero ser renovado. Eu quero a obra completa do Teu Espírito na minha vida. Eu sou o templo, eu sou morada do Deus vivo, e eu Te adoro com toda a minha força, em nome de Jesus. Amém, amém,
Amém. Aleluia. Enche esse lugar, Senhor. Enche esses corações, ó Deus. Pode aplaudir, pode dar glórias ao nome do Senhor.